deixar minha gratidão, em primeiro lugar, a Deus, por me proporcionar uma noite tão maravilhosa como essa. Eu quero ter essa noite como um presente de Deus para a minha vida. Estar aqui com vocês, fazer parte dessa história, pode ter certeza que está edificando a minha vida. E juntos nós podemos atrair a presença de Deus a este lugar, assim como ela já está sendo atraída. Amém? Eu quero também deixar minha gratidão aos representantes da diretoria da Alma, ao Arley, Davidson, Gabriel e o Paulo. Todos. Que Deus continue abençoando de uma forma muito especial, dando graça e sabedoria para continuar fazendo essa obra tão linda. Quero deixar minha gratidão ao pastor presidente Carlos Matias. Muito obrigado, pastor, por abrir as portas, confiar o culto. Ao vice-presidente, pastor de jovens, Deus abençoe. Uma honra estar aqui. Cantora Rebeca Faria, que Deus abençoe. A todos os obreiros, que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. As autoridades presentes, aqueles que nos assistem pela internet, que a sua casa possa virar um palco de milagre nesta noite também. Coloque a sua atenção para que você possa ouvir tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu quero agradecer também a irmã que me atendeu hoje na loja. Precisei, Jéssica. Deus abençoe, filho. Deus abençoe. Abra sua Bíblia do Evangelho segundo escreveu João. Vamos ler alguns versículos. Capítulo 19, versículo de número 29. João, capítulo 19, versículo 29. Meu Deus! À medida que você for encontrando, vai me dando um sinal. Glória a Deus! Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Versículo 40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis, com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Havia um jardim, diga forte, jardim, naquele lugar onde foi crucificado. E também um jardim no sepulcro novo, onde tinha um jardim, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus ali. Capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Quando nós olhamos o versículo de números 5, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Versículo 7, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Versículo de número 11, e Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram meu Senhor e eu não sei aonde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás
e viu Jesus em pé, mas não sabia que era ele. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem buscais? Ela, cuidando de que fosse um jardineiro, em algumas traduções um hortelã, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, diz-me onde pusestes e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E voltando-se ela disse: Rabone. Tome seu assento. A história da humanidade se divide em duas, antes da cruz e depois da cruz. A cruz é a chave que fecha a porta da lei e abre a porta da graça. A cruz é o lugar de confronto, aonde a vida se confronta com a morte, aonde a mentira se confronta com a verdade, aonde o choro é confrontado com o consolo, aonde a tristeza ela tem que se confrontar com a fonte de alegria. A cruz é o maior marco da história do ser humano. Olhando para a Bíblia se resume na história de 3 jardins: o jardim do Éden, o jardim do Getsemane e o jardim do sepulcro. Quando olhamos para essas 3 fases da Bíblia e as 2 fases da humanidade na cruz, nós vamos entender que nós somos alguém muito especial para Deus. Alguém que Deus olhou para uma massa inteira e disse: eu quero todos, mas eu vou deixar eles escolherem pela sua livre e espontânea vontade. Quando olhamos o primeiro jardim, nós vamos observar o jardim do Éden, aonde Deus projeta algo tão importante e confortável para o ser humano, que é ali que ele quebra a sua aliança com Deus. Deus, em Gênesis capítulo de número 2, versículo número 8, a Bíblia diz que ele planta um jardim no Éden. Ao plantar esse jardim, ele põe no Éden o homem que ele tinha formado. Porém, a serpente veio conversar com Eva. E na conversa, a Bíblia vai dizer que eles acabam desobedecendo a Deus. Desobedecendo a Deus, chega o momento em que Deus vem fazer o que ele mais gosta. Diga o que, pastor? Relacionar-se com seus servos. A Bíblia diz que toda viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e Eva. Mas nesse dia, Adão e Eva não estava apresentável para Deus. Porém, Deus não desiste dos seus. Ele começa a bradar dentro do jardim: Adão, onde estás? Adão, oh Adão, aonde tu estás, Adão? É quando com uma voz embargada ele diz: estou aqui. Ouvi o soar da tua voz e me escondi. Deus pergunta para Adão: por que escondestes de mim, Adão? Ele responde: escondi-me porque eu estava nu, tive vergonha e me escondi. Deus pergunta de novo para ele: quem te mostrou que tu estavas nu, Adão? Ele disse: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Ele pergunta para Eva: por que tu fizeste isso, Eva? A serpente me deu, me enganou e eu comi. Deus agora vai fazer algo extraordinário. O homem e a mulher em um estado de erro e de pecado. Deus precisa colocar eles para fora do jardim para proteger a árvore da vida. Porque se eles tocam da árvore da vida, a partir daquele momento, tudo que eles fizessem se tornaria eterno. Então a Bíblia diz que Deus pega e coloca um querubim para guardar o caminho da árvore da vida, faz um sacrifício para purificar
Adão e Eva, e com o pelo faz vestes para eles, porque eles coseram para si roupas de figueiras. E quando Deus olhou aquela roupa de figueira, Deus disse: essa não serve, eu preciso colocar em vocês uma roupa mais excelente, uma roupa de pele. Ora, Deus vê o homem e a mulher em uma situação de decadência, mas Ele não os despede de qualquer maneira, caído, cabisbaixo. Deus o levanta e o valoriza e coloca-os para fora. Colocando para fora, Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo de número 5, que por um homem o pecado entrou no mundo, e pós o pecado a morte. No versículo de número 14, a Bíblia vai dizer para nós, Paulo ensinando que então a morte reinou no mundo desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram segundo o pecado de Adão. Quando a Bíblia vai revelando isso, ela vai nos mostrando que de Adão até Moisés, não importa o que o homem fizesse, seja ele santo ou pecador, seja ele perfeito ou imperfeito, ele está debaixo de uma sentença, debaixo de uma condenação. Nasceu, morre. Não tem socorro, não tem livramento. A morte reina, a morte está solta. De Adão a Moisés, a morte vem matando homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes, até o dia que Deus faz com que um homem de projetos nasça sobre a terra. Este homem é chamado de Moisés. Quando a morte chega para levar Moisés, Moisés disse: a morte levou todos. A morte levou Enos, a morte levou Sete, a morte levou um monte de gente, mas porém eu não quero ir assim não, Deus. Então o texto diz que quando Deus leva Moisés a um alto monte, e ali faz a sua sepultura, e até hoje os homens procuram e não acham o Moisés para morrer. Nesse meio termo, Moisés vai fazer em suas analogias de história que ele viu um homem que em meio à condenação da morte não teve o gosto de provar a morte, mas teve a ousadia de querer virar a sua história. Este homem, ele escolhe uma amizade na terra. Esta amizade é com o próprio Deus. Este homem se chama Enoque. A Bíblia diz que andou Enoque com Deus. E quando chegou no dia da morte, levar Enoque, Deus olhou para Enoque e diz: Enoque, gostei de andar com você, gostei de conviver com você. Então você não fica na terra e nem vai provar o gosto da morte. Sobe para casa, vem morar aqui em casa. O tempo passa e Deus começa a olhar a humanidade e diz que a humanidade não pode permanecer assim, debaixo do jugo da morte, sem os ter quem os livre. É quando ele dá o decálogo da lei para Moisés. Moisés traz a lei, e Paulo vai nos ensinar dizendo que o pecado ele reina, mas ele não pode ser imputado aonde não há lei. Então logo quando a lei surge, a lei revela o que é pecado, e ele também vai nos ensinar que quem vive cumprindo a lei não tem o direito da morte eterna, mas de viver pela lei. Mas chega o tempo em que os homens precisam ser purificados dos seus pecados. Então Moisés começa a ensinar através de Deus que eles precisam matar um cordeiro, e com o sangue então eles seriam purificados. E neste sangue, de ano em ano, eles tinham uma garantia de, enquanto estiverem fiéis, estarem protegidos pelo sangue. Até um dia em que esse povo se torna escravo, e Deus resolve passar a morte dentro da terra do Egito. E ele disse: eu vou proteger vocês da morte, porém, vocês precisam pegar um cordeiro de um ano, criá-lo dentro da sua casa, ter intimidade com ele,
desenvolver convivência com ele. Ele não pode ter mancha, ele não pode ter mácula. E depois vocês vão matar esse cordeiro e terão que comer a carne deste cordeiro. Porém o sangue vocês terão que colocar sobre 2 bacias. A primeira bacia será aspergido sobre o povo. Na segunda bacia será colocado o sangue nos umbrais da porta. E há de ser que quando o anjo da morte passar, ele vai ver o sinal do sangue, e ele vai passar acima da sua casa, e não haverá morte na sua casa. Isso quer dizer Páscoa. A palavra Páscoa do hebraico significa passai a uma, ou passai adiante. Isso é o que significava naquele tempo do Egito, quando a morte veio para matar os primogênitos. Porém, na casa dos hebreus havia proteção, a proteção do sangue. Tempo passa e de repente está Deus olhando para a massa humana, está Deus olhando para homens e mulheres, e os seus olhos olham de uma vista só e diz: não há um justo sequer. Não há ninguém que agrade a minha vontade. O que eu vou fazer? Está todo mundo condenado à morte. É quando alguém no céu diz: envia-me a mim. Aleluia. Envia-me a mim, eu vou lá. Eu vou ser o cordeiro que não será morto de ano em ano, mas eu morrerei uma vez só por eles. Eu sei que o Senhor tem vontade que esse povo volte para o Éden, o primeiro jardim. Mas para voltar para o primeiro jardim precisa passar pelos outros 2. E para encarar o jardim tem a espada inflamada que não fere o corpo, mas fere a alma. Moisés não é digno, Abraão não é digno, Noé não é digno, porque a alma não é pura. Mas a alma desse que está dizendo: envia-me a mim, ele dizendo: eu sou capaz de encarar a espada fumegante no Éden, que está na mão do querubim, e vou abrir o acesso do caminho da árvore da vida. É por isso que o escritor nos diz que Jesus, ele abriu, inaugurou um novo e vivo caminho, e nós, com ousadia, devemos entrar por este caminho. Por quê, pastor? Porque a espada flamejante que estava na mão do querubim era para matar a mim e a você, mas não é matar o corpo, é matar a alma. Por isso que ele disse: não temais aos homens que matam o corpo e matam para o cemitério, mas temei a Deus, que além de matar o corpo, ainda julga a alma para o inferno. O inferno é real, o inferno existe, mas para aqueles que estão debaixo do sangue, para aqueles que estão gravados na cruz do Calvário, ainda tem um Cristo dizendo: não toca porque é meu, não toca porque é minha, não mata enquanto você quer, não salva enquanto eu quero. São minha plantação, e na lavoura de Deus ninguém mexe. Agora a mãozinha para cima. Segura na mão de alguém em cima, segura mesmo. E diga: eu queria te dizer algo. Nós somos o jardim. Nós somos plantação de Deus. Eu tenho uma coisa linda para te dizer: que na plantação de Deus ninguém mexe. Na plantação de Deus ninguém colhe flores. Na plantação de Deus o diabo não anda. A tua casa é uma plantação de Deus, seus filhos é uma plantação de Deus, nosso ministério é uma plantação de Deus, nossos projetos é plantação de Deus, o Manate é plantação de Deus. Não adianta o diabo não querer arrancar fora aqui, porque aquele não arranca, porque esse jardim é fechado, é selado. Aqui é jardim regado pelo chuveiro do Calvário. Conheceu o varão, mas um anjo chega para ela e diz: salve agraciada.
bendita és tu entre as mulheres. Oh, aleluia. De ti nascerá o Messias. Seu nome será Emmanuel. Olhe para alguém e diga: Emmanuel, Deus conosco. Diga: a representação da árvore da vida. É por isso que ele se apresenta e diz: eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou a verdade, o caminho para a vida. Eu sou caminho, verdade e vida. Levanta mesmo, bata a mão de alguém e diga: entra pelo caminho. Caminho da verdade, caminho que purifica, caminho da vida. Ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Lá vai. Eu quero profetizar vida sobre você. Eu quero profetizar vida sobre a tua casa. Para mim não me interessa como você chegou aqui cabisbaixo, triste, depressivo, ansioso. Eu tenho vida para profetizar sobre você. Na minha boca não corre palavra de maldição. Na minha boca não corre palavra de retroceder nem de parar, mas corre palavra de vida. Recebe vida nos teus ossos. Recebe vida nessa noite. Recebe alegria. Recebe presença. Recebe o céu. Recebe o que de Deus desce sobre a tua vida. O menino cresce, todo mundo olha para ele e acha que está tudo bem, todo mundo conhece ele. E um dia ele resolve fazer algo diferente, as pessoas olham assim: esse aí que está fazendo isso aí. Porque as pessoas é assim, eles acham que nos conhecem, mas de verdade eles não sabem a nossa história. Cutuca alguém, vai doer só um pouquinho, mas cutuca mesmo. O nosso problema é esse. É que nós perdemos tempo demais tentando explicar quem somos para quem nunca deveria nem ter chegado perto. Satisfação para alguém. Chega, tranca as portas. É na hora de você aprender que existem sonhos que não se encontram. Existem sonhos que só se encontram no quarto. Quarto é lugar secreto. Lugar secreto é lugar de intimidade. Jesus disse: quando você quiser alguma coisa, entre no teu quarto, feche a porta sobre ti e ore em secreto, porque o teu Pai revela em público. Lá vai. Quando você ora na igreja, o diabo escuta. Quando você ora na rua, o diabo escuta. Quando você ora na cozinha da sua casa, o diabo escuta. Mas quando você entra no quarto, fecha a porta, uma barreira de glória cerca, e é um canal aberto direto da tua casa para o céu. E teu Pai te escuta, teu Pai te escuta, teu Pai te escuta, teu Pai te escuta. Quem pode levantar a mão para cima e dizer: meu Pai me escuta? Quando quiseres orar acerca de qualquer coisa, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Essa é a única oração em secreto, é o quarto. Cadê a banda inteira? Não pode, a baterista. E Jesus começa a nos ensinar a orar dentro do quarto. Me perdoe, nós somos muito cheios de filuras, como diz na Bahia. Nós queremos enfeitar o pavão não precisa de enfeite. Deus não precisa da minha oratória para mexer com ninguém. Deus não precisa da minha fé, porque Ele é Deus, Ele é soberano. E eu não vim aqui mexer com seus sentimentos, eu vim trazer Bíblia. E de antemão já adianta vocês: essa igreja não é um carro velho que tem que ser empurrado por quem vem de fora. Eu já pude perceber que essa igreja tem um motor que funciona. É o cheiro da presença do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia.
Nós acharemos a oração o lugar mais gostoso de estar. Jesus disse: quando você for orar, não use de vã repetições. Meu Pai não é surdo. Diga para alguém: Ele não é surdo. Mas diga assim: Pai nosso, que estás no céu. Senhor meu Deus e meu Pai, ó divino, representando eterno, que fez céus e terra, magnificado és tu. Olha para alguém, mas olha para alguém, diga: Ele não quer isso. Ele quer uma relação de pai e filho. Ele quer saber o que você precisa, qual é a tua necessidade, qual é a lágrima que desce quente. Ele quer olhar para você e saber que você tem intimidade de pai com ele. Intimidade de pai com ele, não tem vergonha de rasgar a alma e dizer: eu preciso de ti. Me perdoe se eu vou te ofender, mas Deus não está procurando uma geração perfeita e santa. Deus está procurando uma geração que tenha coragem de se rasgar diante de Deus, porque a cruz não trata aquilo que eu acho que eu sou de crente. A cruz não trata o que eu pinto de pastor ou o que eu pinto como pregador. A cruz não trata a máscara. A cruz trata quem eu sou de verdade. Então Ele não quer que eu me mascare, mas Ele quer que eu entre na frente dele como filho, e como filho que diz: Pai, eu erro, eu falho, mas eu preciso de ti. Socorre-me, purifica-me, enche-me, não retire de mim o teu espírito. Eu prefiro andar sem nada, mas ter a tua presença. Eu não quero me mover sem ti. Sendo batizado, ele ora. Jesus ora no batismo. Quando ele ora no batismo, a Bíblia diz que uma voz soa no céu. O Espírito desce em forma corpórea de uma pomba e pousa sobre ele. E a voz brada mais ou menos assim: este é meu filho. Meu filho, em quem eu me comprazo. Tem coragem de colocar a mão no nome de alguém? Seja profeta, profetisa de Deus, me ajude a pregar. Coloca a mão no nome de alguém e diga: você não tem culpa. Agora diga de novo, na galeria, coloca a mão no nome de alguém e, pelo amor de Deus, me ajuda. Diga em cima: você não tem culpa. De novo, mais forte: você não tem culpa. Faça igual olha lá, olha para essa pessoa e diga: oxe, tu quer de ser escolhido pelo Rei dos Reis. Quando Ele te escolheu, não pediu opinião de ninguém, Ele não disse que você seja o seu. Ele olhou para você e disse: esse que eu quero é aquela que eu quero, é esse que vai, é aquele que fica, é aquele que vem, é aquele que faz isso, é aquele que isso, aquele vai ser o obreiro, aquele vai ser o evangelista, aquele vai ser o diretor de música, ali vai ser o ministério de louvor, ali vai ser os jovens. Ele olhou para nós e disse: eu escolhi. Escolhido. E aí o diabo pode olhar para nós e dizer assim: mas é tudo falho, tudo pecador. Ele responde, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27: mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis para confundir as que são. Eu posso estar aqui e diga: por quê, pastor? Levanta a mãozinha assim que eu vou responder. Bate na mão de alguém e diga: está se achando bem? Enquanto você se acha, eu prefiro ser as coisas desprezíveis. Porque enquanto eu não me achar, Ele está
quando ele sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito pega Jesus e leva para o deserto para ele ser tentado. É melhor estar no deserto sendo guiado pelo Espírito Santo, debaixo de vento, de tribulação, do que estar dentro de um palácio onde as pessoas podem olhar por fora e achar que está tudo bem, mas não tem a presença. As decisões são erradas. Não tem o guiar do Espírito, não tem o choro quente da madrugada, não tem o calor do Espírito Santo no quarto. Quando Davi descobriu isso, ele disse: Senhor, eu sei que eu errei, eu matei, eu adulterei, mas leve a coroa, leve o trono, leve o reino, mas por favor, não retire de mim o teu Espírito. Cria em mim, Senhor, um coração puro e estabiliza um espírito reto. E Davi está dizendo: eu não quero estar triste hoje, alegre amanhã, eu não quero ter uma vida dobre, eu quero ter uma fé só. Eu quero acreditar hoje, acreditar amanhã, saber que tu está aqui hoje, está aqui amanhã. Eu não quero ficar nesse negócio: se eu estou, se eu não estou, se o Senhor vai, se o Senhor não vai. Eu quero saber que o Senhor está comigo todos os dias. Davi pediu isso, presença, sim ou não? Davi pediu isso, presença, sim ou não? Sim. Moisés também, Deus tirou o povo do Egito. Aí Deus falou assim: ó Moisés, esse povo está muito murmurador, não vou com esse povo não, você vai sozinho, se vira aí. Porque é sempre assim, quando o povo é bom, o povo é de Deus, quando é ruim, é para a gente cuidar. Enquanto o povo estava uma bênção, Deus dizia: Moisés, o meu povo que eu tirei do Egito, meu povo, chegou no deserto e o povo começou a murmurar. Deus olhou assim: o teu povo está murmurando. Aí Deus disse: eu não vou com esse povo, eu vou mandar um anjo. Só que tem uma coisa: se alguém murmurar, o anjo mata. Moisés olhou para Deus e disse assim: Senhor, não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Moisés estava dizendo: eu prefiro continuar caminhando no deserto. Já vão 40, pode ser 41, 42, 43, 50, mas eu prefiro continuar no deserto com a tua presença do que na terra que manda leite e mel, que tem cachos de uva que 2 homens carregam, mas sem a tua presença. Porque dinheiro sem presença não vale nada, status sem presença não vale nada, casamento sem presença não vale nada, título de crente sem presença não vale nada, carteirinha de pastor sem presença não vale nada, frequentar a escola dominical sem presença não vale nada, tocar sem presença não vale nada. O que vale é a presença. Agora para a igreja, Jesus disse assim: ei, ele ressuscitou e disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando a aliança é feita daqui para lá, ela pode correr o risco de ser quebrada. Mas quando é ele que abre a boca e diz: estou, e não abre. Você pode colocar a mão de alguém e dizer: a presença dele é contigo. E se fosse você que tivesse dito que a presença seria contigo, ou pedido, poderia ser quebrada. Mas como é ele que diz, aleluia, aleluia. Diga para alguém: foi ele que disse. Não importa o que aconteça em volta, não importa qual é a circunstância vivencial do hoje, não importa quantos são os inimigos que estão se levantando contra você, o importante é quem está andando com você. Você pode não ver mais sendo, aleluias. Você pode não sentir um toque assim visivelmente na mão, mas você sabe que ele está aqui. Alguém pode olhar e falar assim: mas eu não vi, mas você sentiu o arrepio que veio. Oh, glória. Você sentiu o calor que sobe aqui dentro. Por quê? Porque ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do céu. Deixa eu adiantar com vocês, Jesus pode. E quando ele está na cruz, que ele sabe que ele vai exercer a função de abrir um novo e vivo caminho, e que coloca um vinagre
Ele diz assim: está consumado, terminei, paguei a dívida, concluí a lei, venci a morte, acabou, não tem mais. No capítulo 20 começa a história de Maria. Maria é aquela que vai buscar Jesus. Não importa como ela está, ela quer ver Jesus. A preocupação dela, se resiste a Marco, é que tem uma pedra. A pedra é os empecilhos, as adversidades, mas ela tem um objetivo, é ver Jesus. Mesmo que tenha pedra, ela está indo, eu quero ver Jesus, mas sem a pedra, mas eu vou lá. Mas sem a pedra, não tem problema, eu vou lá. Alguma coisa acontece, é quando a gente não sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim estamos andando pela fé. Porque Paulo disse: nós não caminhamos pelo que vemos, mas nós caminhamos pela fé. É madrugada, está escuro. Elas estão indo, levando algumas coisas para ofertar àquele que elas acham que estava dentro da sepultura. Só que Jesus está dentro da sepultura, diga bem forte: Jesus está dentro da sepultura, mas ele não perde o controle de nada à sua volta. Ele sabe que Maria já está vindo. E quando ela vem vindo, está chegando a hora da sepultura abrir e ele sair. Quando ela chega de manhãzinha no sepulcro, ela olha, vê que a pedra já está revolvida. Porque é assim: quem não olha para as circunstâncias, mas olha para quem está indo buscar, as circunstâncias se desfazem, a presença dele chega. Agora a minha pergunta é muito simples: Jesus não estava dentro da sepultura, sim ou não? Não estava selado, assim ou não? Não tinha soldados guardando o corpo de Jesus. Mas quando as mulheres chegaram, que elas olham para o sepulcro, cadê Jesus? Aonde Jesus está? O que Jesus está fazendo? Por que Jesus não espera Maria? Por que Jesus não espera Salomé? Não espera as mulheres? Quando a gente vai olhar o texto, veja, capítulo 20, versículo 1, acompanha a sua Bíblia. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Por que as mulheres estão indo sozinhas de madrugada? Por que os homens não estão aqui? O texto vai dizer que eles estão trancados dentro de um quarto com medo, porque os judeus querem matá-los. O que eu venho te dizer, não se ofenda comigo. Quando não tem homem para ir, Deus levanta as mulheres. Me perdoe você se não gosta do ministério feminino, não tem nada a ver, vai discutir com a Bíblia. Mas quando não tem homem macho para ir, Deus levanta a mulher velha para fazer alguma coisa para ele. Mas o reino não para, a mensagem não para, o evangelho não está aqui, não. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Só os homens, levanta a mão, só os homens. Segura na mão desse companheiro e diga para ele: aqui Satanás quebrou o dente, porque aqui não arreda o pé. Eu vou ver Jesus, eu quero estar com Jesus. Ninguém vai no meu lugar, eu vou, com medo ou sem medo, mas eu vou ser cheio. Eu quero ver Jesus. Eu quero estar com Jesus, eu quero abraçar Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero falar com Jesus. Aleluia! Quando as mulheres chegam e veem que Jesus não está, elas voltam rápido, correndo, e elas dizem aos discípulos: olha, levaram o mestre, nós não sabemos. Olha a sua Bíblia para você ver. No versículo 2, ela corre a Simão, Pedro e ao outro discípulo é João. E disse: levaram o Senhor no sepulcro e não sabemos aonde puseram. Então saiu Pedro, o outro discípulo, os dois saem correndo juntos. Os dois saem correndo juntinho. Mas no meio do caminho, um começa a correr mais do que o outro. Diga bem forte: por quê, pastor? Porque o peso da consciência faz com que a carga atrás dos pés. Marcos capítulo 14, versículo 27. A partir dali, Jesus tem uma conversa com os discípulos, dizendo assim: esta noite todos vós escandalizarão em mim, porque está escrito: ferireis o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, eu irei adiante de vós para a Galileia, como eu vos tinha dito. Pedro olhou para Jesus e disse assim: todos aqui podem se escandalizar, porém nunca eu vou me escandalizar contigo. Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, tu, essa noite antes que o galo cante, você vai me negar. Ele disse: o senhor está por fora de quem sou eu. Ainda que me seja necessário morrer por ti, eu morrerei. Daqui a pouco ela foi dizendo assim: que todos estão fugindo. Todos abandonaram Jesus. Todos largaram Jesus. E agora a notícia é que Jesus está vivo e o corpo dele não está na sepultura. Aí vem Pedro e vem João: vamos para a sepultura. Onde é que o mestre está? Vamos para a sepultura. Aí no meio do caminho, a mente de João é: eu vou ver ele de novo.
Como é que eu vou olhar para a face dele? Como é que eu vou conversar com ele? Eu vou ter que encarar aquele que eu disse que não negaria e neguei. Eu vou ter que encarar aquele que eu disse que morreria por ele e não morri. Ele vai me fulminar, não tem mais chance para mim. É por isso que quando João chega no texto, a Bíblia diz que João chega, dá uma olhadinha e ele vê o lençol. Ele não precisa entrar, ele sai. Mas quando Pedro chega, o que Pedro faz? No versículo número 5, quando o João chega, abaixando-se, viu os lençóis. Não entrou. No versículo 6, chegando pois Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro. Ele entra no sepulcro, ele vê lenço e ele vê lençóis. Só que o detalhe, o lenço está enrolado. Diga, o lenço está enrolado. Eu não quero entrar no mérito da história, que ele vai voltar. Não é isso que eu não quero, não. Eu só quero que você diga, o lenço está enrolado. Porque Jesus é assim. Aonde ele passa, ele não deixa as coisas desorganizadas. Aonde Jesus passa, ele organiza as coisas. O diabo não, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus é impossível passar por algum lugar e não deixar as coisas em ordem. Eu vim profetizar sobre a sua casa. Aquilo que está fora do lugar vai começar a entrar no lugar. Aquilo que não estava muito correto, ele vai começar a corrigir. Prepare-se para viver a virada de Deus na tua história. O acender da luz, a vassoura de João começar a andar. A praga recolhe no lixo, mas as coisas vão entrar no lugar. E aqui já vai doer. Você vai chorar, vai sentir espinho entrando na carne, mas ele vai organizar do jeito que não dá. Ele vai organizar. Quem crê, ele organiza. Organiza essa vida espiritual que está bagunçada. Organiza essa intimidade com Deus que não está legal. Organiza. Ele vai organiza. Tem alguém que pode tocar em alguém e dizer, ele vai organizar. Ele vai organizar. Versículo de número 7. O lenço que te dava no rosto não estava no lugar à parte. Então entrou o outro discípulo, também viu e creu. A pergunta é, cadê Jesus? Aonde Jesus está? Se era para ele estar aqui, é de madrugada, está escuro ainda. Veja, eu vou te colocar dentro do texto. Abra sua Bíblia comigo. Deixa uma coisa marcando João. Lucas capítulo de número 24. Versículo número 12 é exatamente o texto que João chega. Veja, Lucas capítulo 24, versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu só os lençóis ali posto e retirou-se admirado consigo mesmo. É o mesmo texto ou não é? É o mesmo texto ou não é? Então olhe para alguém e diga, Jesus tem o controle de tudo. E aprenda isso, ele não vai ficar te explicando tudo. Ele não vai ficar te dando satisfação de tudo que ele faz. O que acontece, Maria está vendo. Maria está vindo, Pedro está vindo, os discípulos estão vindo. Só que Jesus sabe que a vontade de Maria é tanta que ela não vai arredar o pé sem ver ele. Ela não sai de lá sem antes ver ele. Ele fala assim, mas tem dois que estão perdidos. Meu Deus. Aí veja na sua Bíblia, no versículo número 13. Versículo número 13. Eis que naquele mesmo dia, de madrugada, iam dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou deles e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás tão triste? Eles olham para Jesus no versículo 18, acompanhe comigo. Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse, és tu só um peregrino em Israel?
E você não sabe as coisas que nela aconteceram. Peraí, irmão, pensa um pouco. Se fosse eu e você, mas assim, eu sei, fui eu. Nós queremos mostrar. Eles estão olhando para Jesus. Jesus sofreu, Jesus apanhou, Jesus foi crucificado. Jesus está andando com eles. E eles olham para Jesus e dizem: tu és o único forasteiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nela. A resposta de Jesus arrebenta com a gente. Versículo 19, só vocês estão aí, bem forte no 3. 1, 2, 3. Vai. Pronto, volte, só lá até a Bíblia. E ele perguntou para baixo. De novo, lá no 1, 2, 3. E ele perdoou quase. Um grito mais rápido. Lá, 1, 2, 3. E ele perdoou quase. Trava o braço de alguém, mas trava mesmo. Trava, que eu não sei se você aguenta esse negócio desse aqui. Trava o braço dessa pessoa. E diga: quem sofreu foi Jesus. Quem apanhou foi Jesus. Fazia algumas horas que ele ressuscitou. Mas ele disse: o passado não me interessa mais. Quem vive de passado não vive coisas grandes. Está consumado, eu gravei na cruz. Eu não me lembro mais. Eu sofri por você. Eu não quero saber qual foi a dor. Eu não quero saber qual foi o cravo. Eu não quero saber quem foi que me bateu. Eu não lembro mais. O meu negócio é o céu de glória. É se assentar à direita do Pai e enviar o Espírito Santo para a terra. Atos capítulo 2. E cumprindo o seu dia de Pentecoste, está voltando os reunidos no mesmo lugar. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo que pousa. Na galeria pode fazer barulho nessa noite. Se Jesus se esqueceu do que fizeram com ele, nessa noite ele está olhando para você dizendo: se pedir perdão eu esqueço. Se entrar pelo caminho eu ajudo. Se quiser a mão eu estendo. Quem vem comigo no glória? Quem vem comigo no glória? Está na hora de você jogar fora o que não é para você estar carregando. Está na hora de você parar de viver como um caminhão de lixo. Está na hora de jogar sentimento fora. Perdoa. Viva uma nova história. Deus não te chamou para viver amarrado no passado. Deus te chamou para viver uma história de futuro. E eles começam a explicar: Jesus Nazareno, um homem poderoso em palavras e obras. Este é o homem. Eles vão conversando, Jesus ensina a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eles. Só que quando vai chegando na casa deles, a Bíblia diz que Jesus faz o que vai passar adiante. Eles olham para Jesus e não sabem o que Jesus diz: forasteiro, já se faz tarde. Fica conosco mais um pouquinho. Jesus está disposto a ir com você para Emaús. O que é Emaús, pastor? É sair da igreja. O que é Emaús, pastor? É desistir da fé. Jesus está disposto a ir com você até Emaús, até ele conquistar você de volta para o caminho de Jerusalém. Como é que ele faz isso, pastor? Ele entra na casa quando ele é convidado. Se você convidar Jesus, ele entra na sua casa hoje. Quando ele entra, aqueles que estavam na casa dizem: vamos dar honra para esse homem, porque ele é diferente. E ele diz: o senhor pode partir o pão? O senhor pode partir o pão? Aí Jesus fala assim: ele pega o pão, pastor. Quando ele pega o pão, os discípulos olham para si: eu só tenho um que pega o pão desse tipo. Eu conheço esse pegar de pão. Eles começam a olhar: eu conheço. Diga bem forte: Maria. Está lá no sepulcro.
foi Jesus. Quando parte o pão, eu já conquistei. Os olhos se abrem e ele some. E eles ficam olhando para o outro. Cadê o pão? Mas cadê Jesus? Cadê o outro que estava aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus disse que era Jesus? Agora, como é que eles começam a dizer assim? Tem uma coisa estranha. O que é? Rapaz, diga, eu só queria te dizer uma coisa. Que jardim é onde tudo começou. Jardim é onde tudo começou. Se você tem um amigo, abraça ele, mas abraça ele, abraça ela. Assim intercessor aqui. Posso ficar um pouquinho? Dá licença quebrar a ética um pouco. Abraçando com essa pessoa e diga: no primeiro jardim, Deus soprou o fôlego de vida. Mas depois do terceiro jardim, Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos. Você precisa escolher o que você quer. Maria está na porta do sepulcro. Sepulcro é onde tudo termina. Sepulcro é o ponto final para mim e para você. A porta é a decisão. Sou eu que decido. Entro e ponho um ponto final. Sou eu que olho para mim e digo: não consigo mais, não aguento mais, vou desistir. Nada deu certo, deixa eu entrar nesse sepulcro, deixa eu paralisar. Mas quando Jesus disse está consumado, ele está dizendo: se você quiser recomeçar, é você que escolhe. Vai para o sepulcro ou escuta Jesus no jardim chamando teu nome. Vem. É você que escolhe ir para o sepulcro, para a tunda fria, aonde tudo paralisa, onde não tem mais sonhos, onde não tem mais projeto. Ou você decide levantar a cabeça nesta noite, ou você decide olhar para Jesus nesta noite e dizer: eu escolho andar com Jesus. Não importa a circunstância, se eu estiver de mão dada com Ele, eu recomeço hoje, eu recomeço amanhã. Se eu cair de novo, se eu falir de novo, eu recomeço de novo, porque eu andado de novo com Ele. Eu não paro. Abraçar essa
Diga para ele, diga para assim, Deus te conhece mais do que você se conhece. E existe um mecanismo em Deus, diga, chamado perdão. Porque Ele não consegue te esquecer. Isaías capítulo 49, versículo 14, ele diz assim: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode porventura esquecer-se uma mulher do filho que cria e que amamenta, que não se compadeça do filho que saiu do seu ventre? Mas, ainda que essa se esquecesse, todavia, contudo, eu não me esquecerei deste. Há um lamento de Cristo vivo, diga: Cristo está vivo. Olhe para essa pessoa e diga: sabe por que eu não esqueço de você? Por causa do versículo 16. Contudo, uma mãe pode se esquecer do seu filho, porém todavia eu não me esquecerei de ti. Versículo 16: eis que na palma das minhas mãos eu tenho gravado o teu nome. Eu gravei o teu nome, eu gravei o teu nome, eu gravei o teu nome, eu gravei o teu nome. Quando Jesus olha para a mão, ele não vê o fundo do cravo, mas ele encontra o Fernando, o José, a Maria, o Antônio, o pastor, o Mira. Ele encontra todos nós nas palmas de sua mão. Ele pode ver o nosso nome. Ele é onisciente, sim, não? Ele sabe tudo. Ah, estou sentindo a graça de Jesus. Se prepara para o que vai acontecer. Isaías capítulo 43, para cantar mais rapidinho. Isaías capítulo 43, versículo 25. Olha o que Deus faz. Esse amigo que está abraçado, essa amiga que está abraçada, diga assim: Ele te conhece. E o amor dele é imensurável. Ele diz: eu mesmo. Quem? Eu, vírgula, o eu sou. Recebe a maravilha.
recebe, recebe.